instituição ou instituições que queiram evoluir em determinados momentos, mas que, ao mesmo tempo, se sustentem em dogmas da década de 70. Não podemos ter mais policiais presos 10, 15, 20 dias, porque não estava com o chapéu na cabeça. Precisamos evoluir muito, e aí fazendo autocrítica interna nossa, que nós temos conversado bastante sobre isso, e já estamos evoluindo, e um fato, uma coisa que corrobora essa evolução, é o fato de o CNCG, por exemplo, começar a defender o acesso único. Essa evolução ela é necessária enquanto ser humano, enquanto cidadão, para que a gente consiga dar para a sociedade que está lá, nesse momento, sendo aviltada nos seus direitos mais básicos, para ter essa resposta. E isso passa por um amplo debate, mas fundamentalmente por deixarmos todos os nossos dogmas e todos os nossos corporativismos e poder entender, porque senão depois a sociedade vai nos emparedar a todos. A Polícia Federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária, ela vai nos colocar na parede e dizer, olha, nós queremos resposta. E se vocês que têm que dar essa resposta não dão, nós vamos achar outro jeito. E se depender das autoridades políticas, nós não teremos essa resposta. Porque esse debate já perdura há 20, 30 anos. A Jaqueline já escreveu 300 teses sobre isso, vários outros ícones aqui da academia já escreveram 500 teses sobre isso, e a gente não avança. E acho que é um momento oportuno para que a gente possa estar discutindo isso, na perspectiva de ver o ser humano policial, de ver o ser humano que está lá na rua, o cidadão que precisa dessa resposta. É só essa contribuição e dizer que me sinto muito privilegiado e honrado em poder estar dizendo isso abertamente, tranquilamente, coisa que eu não faria, por exemplo, há 5 anos atrás, onde eu sairia daqui algemado, o que já demonstra que nós, enquanto Polícia Militar, temos evoluído, temos, inclusive, quebrado alguns dogmas, agora é preciso mais. E eu tenho reiteradamente dito isso aos comandantes gerais, ao coronel Bianchini e a outros. Estamos quebrando, mas é preciso, no âmbito interno, quebrar mais e que as outras instituições também tenham essa compreensão de que a gente tem que dar uma resposta efetiva para a sociedade e mudar e quebrar esses paradigmas que ainda se sustentam a partir da década de 70 ou talvez até menos. Obrigado. Bom, o microfone continua ali disponível, e se vocês me permitissem uma sutileza, eu gostaria de lembrar a todos nós, no lugar de onde eu falo da universidade, que quando a gente elege a técnica como soberana, a gente produz tirania, produz fetichismo tecnológico, fetichismo da ciência. A ciência é o lugar de produção de subsídios para uma soberania de escolha de cidadãos. É dizer, eu não posso cair num positivismo vulgaroide e destituir a ciência do seu lugar. Por isso, as propostas científicas e soluções científicas envelhecem à medida da investigação, à medida do conhecimento. Por isso, não é doutrina nem ato de fé, são exercícios de reflexão. Para dizer o seguinte, nossos problemas são políticos, porque são da ordem da vontade, da escolha, e seguem sendo políticos as suas soluções. Há alternativas técnicas para quaisquer decisões que venham a ser soberanas do ponto de vista dos cidadãos. Daí a importância do debate, do dissenso. O dissenso é fundamental para não bovinizar a realidade, que é plural. E esse dissenso, aqui expresso, com as pessoas podendo falar, expressando, porque todas essas aqui são escolhas políticas. Nós não podemos nos afiançar em falsos profetas. A segurança pública tem que deixar de ser profecia da segunda-feira, para ser um debate político, de afirmação de direitos, de construção de ferramentas. Então, ao colocar a proposta, o edifício, tem que saber como colocar de pé, tem que construí-lo. E aí, sim, são alternativas técnicas pactuadas, nem tudo a gente quer. Existem coisas que são muito eficazes, mas violam garantias individuais e coletivas e violam o pacto democrático. Logo, está fora. Então, nós temos que pensar que soluções coercitivas, elas existem, a tortura é uma delas, mas ela não é válida no pacto político-social que nós firmamos, civilizatório. E assim outras. Para que eu estou dizendo isso? Porque é importante que a gente resgate esse lugar de produtores de saberes, de produtores de conhecimento e, acima de tudo, de cidadãos. Essa escolha, quem inventou, parece uma coisa óbvia que eu vou dizer, mas foi a sociedade, foram os defensores de direitos humanos que inventaram a polícia, e não o inverso. E eles inventaram a polícia como um meio comedido e suficiente de força para que os mecanismos tradicionais de proteção, que produziam corrupção e violência nos espaços urbanos, cedessem lugar para uma engenhoca, algo sofisticado como a polícia, capaz de produzir obediências e não opressão às regras do jogo, sob consentimento da sociedade que autorizou ser policiada. E nós não podemos esquecer isso, que essa é a tradição democrática. A polícia foi inventada na democracia. O resto era bando armado a serviço de alguns, de poucos. A história a gente precisa ser rigoroso com a história.
Então, por que eu estou dizendo isso? Porque estão aqui cidadãos. Todos aqui estão em iguais condições políticas, de propor politicamente, sem, né, cair no fetichismo pseudocientífico, né, como argumento legitimatório, e sem cair no recurso fácil do dever ser. Né? Então, nem fazer o argumento de autoridade, nem a autoridade do argumento de um argumento congelado sob conveniência de alguns. Né? Então, aberta a palavra, que cada um gaste seus 3 minutos, propondo, questionando, desafiando, porque soluções técnicas há para tudo. Agora, o que precisa é de cidadania que decida, que não terceirize uma decisão que é soberana. Ao falar de polícia e de segurança, estamos falando do principal poder do Estado delegado, o poder de dobrar vontades, o poder de produção de obediência sob regras do jogo. E isso não se terceiriza. Não é a arma que inventa a mão, não é a mão que inventa o pensamento. Então, é o pensamento que decide qual arma, qual modo, qual meio e em que circunstâncias. Nesse sentido, estamos livres. Não há modelos melhores nem piores. Há os soberanos, aqueles que a cidadania escolhe de forma pactuada. Sem pacto, sorry, vai ficar muito difícil. E é por isso que a gente tem que explicitar os dissenso, né? Sem cair em modismos de ocasião, em profecias de segunda-feira, que costumam marcar um campo orientado pelo medo e pela insegurança, que é o campo da segurança pública. O medo é péssimo conselheiro e as ameaças costumam fazer com que a gente abra mão do bom senso e abra mão da possibilidade do debate. Palavra para vocês. Né? Enquanto isso, eu vou ali pegar um copo d'água. Não tem aqui. Obrigada. Cada um com seus 3 minutos aí e berrem, gritem, questionem. Não é preciso ter pressa revolucionária, mas é preciso fazer a revolução. Entregue aí. Boa tarde a todos. Meu nome é Daniel, sou do SIMPE-FRS. Anotei várias perguntas aqui, vou tentar sintetizar o mais rápido possível. Tá? No caso, é a autonomia da Polícia Federal, representada pela PEC 412. A primeira pergunta é o seguinte: como dizer que com a autonomia, né, que vem preconizada pela PEC 412, fará a Polícia Federal mais democrática, se não representa a vontade da maioria dos cargos existentes na PF? Verificando o trâmite da PEC 412, junto ao site da Câmara, a PEC já teve parecer favorável do deputado Régio Oliveira na CCJC. Lá no parecer, observa-se um enfoque não na autonomia financeira e orçamentária, mas sim na autonomia funcional, garantias pessoais ou de independência funcional, tais como a vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade, equiparando delegados a juízes promotores. Não seria esta PEC um anseio de garantir privilégios funcionais e não a melhoria da eficiência da investigação? Não seria antidemocrático existir um grupo armado instituído em secretaria especial ou instituição independente, chefiado por um membro eleito por uma minoria de integrantes da carreira policial federal, os delegados de polícia, em detrimento do atual modelo, no qual a polícia é chefiada no grau máximo por um representante do povo, eleito democraticamente através dos votos dos cidadãos, chefe do Executivo? De fato e constitucionalmente previsto, as polícias civis estaduais são chefiadas por delegados de polícia. E isso vem sendo adotado, na verdade, imposto como parâmetro no âmbito da Polícia Federal, tá? Distorcendo a previsão constitucional, que, no caso, é estruturada em carreira. Essa autonomia instituída por uma PEC, a PF, não instigaria as demais polícias estaduais buscar tal autonomia, gerando um efeito cascata nos Estados-membros, a ponto de se constituir secretarias especiais armadas, um braço armado paralelo a nível de país, não mais subordinado ao ministério ou secretarias indicadas pelos representantes do povo eleito democraticamente, chefe do Poder Executivo respectivo. E a outra é o seguinte: na nota técnica da DPF, lá cita-se um exemplo de autonomia dada à Defensoria Pública, argumentando ser justo ser dado à PF. Como se deu com a Defensoria Pública, consoante fala do ministro Gilmar Mendes, do STF, que, quando a Defensoria Pública conseguia autonomia financeira e orçamentária, no outro dia instituíram, por exemplo, auxílio moradia. Dispente este que creio que não vai interferir diretamente na eficiência do serviço público. Essa autonomia, tal qual dada à Defensoria Pública, poderá autorizar gasto público majorado, ineficiente, tal como a criação de um auxílio moradia? Essas são as minhas perguntas. Eu perdi. Você se identificou? Sim. Ah, tá. Bom, mais gente aí. Vamos embora, gente.
Boa tarde a todos. Eu sou presidente do Sindicato dos Policiais Federais do Espírito Santo e também diretor parlamentar da Federação Nacional dos Policiais Federais. E eu, depois que o Sobral falou aqui da autonomia da Polícia Federal, o outro colega do Sindicato dos Policiais do Rio Grande do Sul já fez algumas indagações muito boas, eu só queria desmistificar algumas coisas que ele falou aí. Por exemplo, em algum momento da fala dele, ele falou como se fosse a Polícia Federal falando. E ele falou, e ele não pode falar pela Polícia Federal, ele fala pela Associação dos Delegados de Polícia Federal. E, em alguns momentos da fala dele, ele confundiu a instituição Polícia Federal com o que ele estava falando. Outra coisa, quando ele fala das polícias todas que ele falou aí, em nenhuma dessas polícias existe o cargo de delegado, com a formação de bacharel e nem com essa formalização total nos seus inquéritos. Em nenhuma dessas, FBI, Scotland Yard, todas essas outras. Em nenhuma outra polícia do mundo existe essa autonomia que ele tanto falou aqui. Então, são coisas que nós temos que pensar. Eu, como diretor parlamentar da Polícia Federal, dentro da Federação Nacional dos Policiais Federais, dentro do Congresso, combato, porque todos nós, agentes, escrivães, papiloscopistas, e eu posso falar aqui, o perito também está aqui, da Associação dos Peritos, somos contra por vários motivos. Uma delas, que essa PEC não foi discutida com a categoria, foi colocada como um empoderamento do cargo de delegado, como tantas outras PECs que tem lá dentro e que nós combatemos. Porque, a todo momento, eles estão colocando PEC, estão fazendo emendas, onde muda a frase de autoridade policial por delegado de polícia, inclusive na Lei Maria da Penha. Aconteceu isso e houve um debate muito grande lá dentro, por todos que estavam lá, inclusive pelas polícias militares. A própria Maria da Penha, naquele momento lá, da CCJ, lá, falava que era contra. Todas as entidades civis que estavam lá eram contra, mas os delegados conseguiram, com lobby forte, conseguiram até aprovar aquilo na CCJ. Possuem alguns delegados deputados que fazem um lobby forte lá dentro. Com relação à PEC 412, a própria nota técnica da associação do qual o Sobral é o representante, o presidente, na nota técnica fala algumas coisas, propõe umas emendas. E, dentro dessas emendas, fala-se algumas do tipo propor criação e extinção de cargos dentro dessa PEC. Então, ele pode, muito bem, os agentes, os escrivães, propor a extinção desses cargos, ou propor outros cargos de nível médio, como já houve propostas. Né? Então, são coisas perigosas, essa autonomia é perigosa, dar autonomia a um braço armado é perigoso, colocar outros órgãos também, por que não? Receita, todos vão querer autonomia, todos vão querer, por que não? Porque é só a Polícia Federal. Inclusive, nesse contexto, eu não lembro agora se foi o deputado Bessa, que é um delegado de Polícia Civil, já propôs uma PEC para a autonomia dos policiais civis, dos estados e do Distrito Federal. Então, nós vamos ver o quê? Uma cascata com relação a toda essa autonomia. Tá? Então, é só isso aí que a gente gostaria de falar, que os cargos, agente, escrivão, papiloscopista e peritos, somos contra essa autonomia nos moldes como foi colocado. Não houve discussão, tá? O tempo já está comido ali, eu vou encerrar aqui. Muito obrigado. Deixa eu falar só uma coisa. Pessoal, estão observando que existem duas questões. São duas questões relevantes que sugiro a vocês refletir para colocar alguma pergunta. A gente fala muito em integração, muito unificação, e que nós percebemos que, dentro de uma mesma instituição, Polícia Civil, Polícia Militar ou Polícia Federal, existem seríssimos problemas de não integração, de desunião, de não unificação de entendimentos, de procedimentos, de valores. E esse é um problema muito sério, porque, se a instituição não souber debater as suas questões internas, fica muito difícil ela se apresentar fortalecida
para fazer reivindicações externas. Essa é uma questão importante, e é um desafio permanente, porque isso mostra fraquezas e forças de uma instituição. Um outro ponto importante, é sempre bom ressalvar, quando se estuda polícia pelo mundo, polícias são instituições de força, né, ou armadas, como foi mencionado aqui. Elas precisam, e eu sou de origem policial, elas precisam não só de controle, mas de muito controle. Isso até para os exércitos. Vamos lembrar aqui que o ministro da Defesa é um civil, escolhido pelo governo que foi eleito, que é ele que estabelece as regras de força. Isso é um ponto importante que a gente não pode deixar de considerar nesse tipo de debate, porque esse controle é necessário, a sociedade espera que ele seja feito. Eu lembro que uma análise feita a respeito até uma fortíssima estrutura militar dos argentinos, ele diz o seguinte: controle das forças armadas de todo tipo depende de orçamento, promoções e designações. Senão, não existe controle. O problema das autonomias tem muito a ver, mas principalmente nessa questão. Um outro problema que tem que ser sempre considerado, que há uma diferença substancial em se pensar a comparação do delegado com carreiras jurídicas, defensor ou promotor, porque eles não comandam efetivos operacionais. Eles não estão com o pé na rua, como os policiais estão. Eu estou só dizendo isso porque a substância da atividade policial ela precisa ser pensada em todos esses momentos em que a gente pretende grandes mudanças institucionais. É só um esclarecimento, não estou criticando nem o A nem o B aqui. Aqui, vamos voltar. Eu acho que vou pegar carona rapidinho para lembrar uma coisa importante. Você me fez lembrar de algo que é muito importante na história das organizações de força, tanto Forças Armadas, Exércitos, como polícias, pelo menos no mundo democrático, no mundo liberal. A primeira é que todas as organizações de força têm dois atributos básicos: potencial autonomizante ou autonomizador, e, segundo, discricionariedade. Claro. Essas duas coisas são condicionantes da tomada de decisão com recurso potencial ou concreto de força. Dos Exércitos, a Guarda Municipal na esquina, ou seja, potencial autonomizador e discricionariedade. Produzir governo significa controlar a autonomização predatória dos meios de força e a sua discricionariedade que segue invisível. Por isso, na história dessas reformas das polícias aqui citadas, cada uma delas é produto de reformas no desenho do Estado e no sistema político, significou o comando civil de meios de força, tudo que faz bum, bum, bum e ratatá, fim do monopólio policial, que era uma ambição para não gerar governos policiais. É bom lembrar o macartismo americano e qual foi o papel do FBI, 40 anos no poder de um mesmo comandante, sitiando governos legitimamente eleitos. Eu gostaria que vissem essa história. Também da New Scotland Yard. A gente cita coisas, mas não sabe, muitas das vezes, o que levou a elas. Fim do monopólio. Então, por isso que tem 1.000 polícias, 2.000, 20.000, 30.000, isso nunca foi problema de integração. Na história dos grandes países, das grandes federações, etc. E tal. E controle, como chamou a atenção o Zé Vicente. Existem 3 dimensões de controle que se pode produzir. E esse controle é nem poder de mais, nem poder de menos. Certo? E isso com medida de transparência. Então, essas questões, ninguém vai pôr o guiso no gato se a gente não responder concretamente às governabilidades, para não produzir autarquia sem tutelas, tal como já aconteceu na Inglaterra, nos Estados Unidos, em países como da tradição democrática. Foi lá que a gente aprendeu exatamente isso aqui. Então, história de construção do Estado. E lembrando que, no Brasil, os meios de força chegaram primeiro, o Estado em segundo, a justiça em terceiro, e os direitos ainda não terminaram de chegar. Isso faz toda a diferença no nosso desenho, porque que temos esse desenho curioso e não outros que a gente vê por aí. Que vocês fiquem com isso, porque as propostas também são concretas, as soluções também estão à mão, elas não são tão impossíveis. E eu acho que a gente tem que pensar nisso. Estamos falando de exercício de poder, de disputas por poder. E é disso que se trata quando se fala de organizações policiais, ou meios de força, para as pessoas não esquecerem que tudo que a polícia faz tem uma medida de invasividade e de restrição de liberdades. E, por isso, tem que estar submetido ao controle e ao crivo popular. Dessa maneira, seria bom que nós falássemos também de territorialidade e de procedimentos que são ocultos,
Inteligência, o que se sabe de inteligência no Brasil? Cadê a doutrina? Está escrita? Está onde? Está aprovada pela sociedade? Cadê a legitimidade dela e a legalidade dela? Né? Os procedimentos operacionais são públicos, pactuados, legitimados pela sociedade para garantir o respeito, a credibilidade e a transparência? A transparência não sou eu que defino a unidade de medida da beleza de Jaqueline. Se eu tivesse que ser a unidade de medida de Jaqueline, eu tiro nota 10 em tudo, não é mesmo? E assim será para todos. Então, a discussão do mérito, não somos nós próprios que medimos a nós mesmos. Isso é moleza de fazer. Essa é uma discussão séria na polícia, é uma discussão séria nos dispositivos de segurança, e mais séria ainda no Brasil, que militarizou a sua sociedade. Por isso, temos forças de primeira linha, de segunda linha, de terceira linha, até hoje. Né? E eu queria lembrar também que o poder de polícia está lá no Código de Tributário brasileiro, herdeiro da ditadura, e está imexível. Nós ampliamos o poder de polícia no Brasil e não tem qualquer mecanismo de controle e de regulação, e não discutimos isso. Estamos aqui brincando, muitas das vezes, bem intencionadamente, de ampliar poder de polícia na contramão do que é o processo de consolidação de uma democracia. Eu não conheço exemplos históricos de democracia que ampliou o poder de polícia. Não, mas se alguém tiver, por favor, nos oferte. Então, tem um risco. E eu acho que por isso que é importante que todos debatam, porque estamos falando exatamente disso. Não posso dar poder a mais, criar super-cidadãos, que passam. A espada controla a palavra e a lei controla a espada emancipada da regra do jogo, que não é a lei, é a vontade do coletivo, é problemática. Temos tirania da justiça, como temos tirania do executivo. Então, é bom prestar atenção nisso, para a gente não cair em fórmulas fáceis, pacotes importados, vindo sei lá de onde, e sem que a solução responda ao problema. A gente tem mania do Brasil de ter um pacote de soluções sem explicitar qual é o problema que a solução vai resolver. E eu acho que é por isso que cada um aqui precisa afirmar suas posições políticas, partidárias, suas vontades, seus interesses, sua medida de polícia que quer, para amanhã não jogar na lata do lixo os direitos conquistados. Polícia sem direitos é força pretoriana a mais. E é bom que a gente lembre, não importa qual ela seja. É bom que a gente não se esqueça disso. Não dá para improvisar, criar unitorrincos, como se criou a Força Nacional, sem regulamentação. Daí, bom, não sei se a gente vai terminar no horário, se a gente vai continuar com mais perguntas, ou se já passo para a resposta, que eu anotei algumas. Pode. Quem quiser também pega no microfone e vai ali. Tá, porque eu me sinto a obrigação de responder, até por questão de delicadeza. Primeiro, sou bastante enfático em estimular e participar de debates e respeitar a opinião dos demais, assim como sou enfático na defesa das minhas opiniões, porque acredito nelas. Então, sou bastante enfático nas minhas posições, exatamente por acreditar nelas. E respondendo às perguntas, tanto dos colegas como dos que foram apresentados, primeiro, a proposta de autonomia não trata de prerrogativas funcionais aplicadas aos membros da magistratura e do Ministério Público, como irredutibilidade de vencimento, inamovibilidade e vitaliciedade. Não que não fossem adequadas, inclusive, aos delegados, poderiam ser. Ou alguém imagina que é salutar remover uma autoridade policial, um delegado policial, de uma localidade porque ele estava combatendo o crime naquela localidade sem praticar uma falha. Se praticar uma falha, tem que ser removido. Tem que ser processado, demitido, condenado. Mas sem falha, deve ser removido só por interesse político? Não, isso é inamovibilidade. Ou seja, não seria ruim para a sociedade? Seria bom? Seria